Tá bom. Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Silene Torres Marques. Ela é professora de filosofia da UFSCar, em São Carlos, e fez a formação dela toda na filosofia, graduação, mestrado e doutorado. E tem uma passagem, mais de uma, né, pela França, fez pós-docs, né, fez um sanduíche também. E tem uma longa trajetória já na filosofia, então vai ser muito interessante essa conversa, tenho certeza. E vou começar perguntando para ela sobre a trajetória, né? Quiser contar um pouquinho como é que foi esse encontro com a filosofia e o que te levou a enveredar por esse caminho, né, dos estudos em filosofia, quais foram as opções de autores e tudo. E aí a gente vai conversando. Obrigado pela sua presença aqui, um prazer conversar com você no canal e já passo a palavra para você. Tá bom, Caio. Nossa, muito obrigada, né? Desculpe a demora aí, né? A gente demorei um pouco, mas muito obrigada. Parabéns pela sua iniciativa, né? Há tempo que a gente não se via, né? Isso é muito bom também, que a gente sempre se falava aqui em São Carlos, né? Aquele ambiente bom, né? A gente já está com saudades daqui, muita gente com saudades dessa rotina são carlense aqui no departamento, né? E obrigada. Então assim, Caio, né? Como eu vou começando, eu não vim direto da filosofia. O meu primeiro vestibular foi para física, né? No interior do Paraná, eu morava no interior do Paraná. E meu primeiro vestibular foi para física pura, maluca, assim. E foi muito bom. A gente analisa hoje, talvez tenha tudo a ver depois que eu fui estudar Bergson, né? Quando você chega na evolução criadora, em alguns temas do Bergson, mas talvez eu já gostasse de alguns temas, porque eu gostava de biologia muito também na época, né? Então, meu primeiro vestibular foi para física, no interior do Paraná, Maringá, e eu logo que fiz o vestibular, fiquei somente um ano lá, né? Eu consegui uma transferência para o FPR, para Curitiba, física também, e só que em outros moldes, porque é uma universidade maior, eu tive que me virar sozinha, trabalhar, estudar, né? Foi muito difícil eu sustentar o curso de física. Já tentei entrar em grupo de estudos lá, mas não dava, meus horários não batiam, né? E aí ficava muito complicado. Mas, em resumo, eu consegui fazer, assim, matriculada, eu fiquei uns 4 anos, mas fiz aquelas umas matérias básicas, fiz cálculo, né, que o pessoal fala, geometria analítica, fiz matérias, assim, raspando, assim, cálculo, né, mas matriculei em cálculo 2, mas no meio saí fora, né, aí estava numa decisão da minha vida, porque eu queria tomar um rumo, e tinha militância política também, eu nunca fui tão muito engajada, mas sempre estava junto com a militância, né? Nunca fui filiada, nunca me filiei, mas... E aí falei, foi um momento de decisão lá, o que fazer, fiquei em dúvida. Aí falei, vou mudar de curso, tenho que mudar. Eu vivia com o pessoal das ciências humanas, né? Década de 80, muita política na veia, né? Aí fiquei na dúvida entre letras e filosofia, no sentido de mudar de curso. Era um ano bom na Federal do Paraná, que estava abrindo muitas vagas para transferência entre cursos. E aí eu acabei optando por filosofia. Eu tinha uma amiga muito querida, né, que me aconselhou assim. Eu lembro que um dia eu fui para a biblioteca, peguei vários livros de filosofia, vários livros de literatura, assim, né, e comecei a olhar, né. Mas a filosofia para mim parecia que ia me trazer, ia me dar algo de mais profundo do ser, das coisas, né. Acho que eu lembro que eu peguei um livro do Berkeley, não me lembro, peguei vários livros na biblioteca lá em Curitiba. E acabei decidindo ir para filosofia, né? Mas eu nunca tinha tido filosofia na vida, né? Fui assim, tinha vindo da física, né? E eu acho que, assim, nossa, eu demorei um pouco para cair a ficha no curso, né? Em resumo, eu entrei, né? Como transferida no curso de filosofia da Federal do Paraná. E demorei um pouco para cair a ficha, mas comecei a gostar muito, né? Comecei a gostar muito. Era um curso muito diferente
dos cursos que hoje, né, existem hoje. É um curso muito mais com características muito mais manualescas, sabe? A gente não estudava muito o autor, o texto do autor. Isso depois eu senti muito, né? Então, mas assim, me envolvi muito no curso, adorei. Já comecei a fazer francês na época, porque era importante. Essa mesma amiga minha, que hoje é professora da Unesp de Marília, e estava saindo de Curitiba na época, me deu essa dica, ó, vá fazer francês já durante a graduação. Então, e aí fiz uma amizades muito boas, né? Que me abriram muito, 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 muito. Já tinha aberto um pouco, mas porque foi uma época muito boa da minha vida. Eu falo isso para os alunos aproveitarem a graduação, né? A época que eu fui muito ao cinema, vi muito, né? Muita exposição de arte, sabe? Militei essa coisa de ajudar a greve dos professores, sabe? Assim, essa interação com a cidade de Curitiba também, né? Com a cidade, filme, literatura. Nossa, foi muito boa a minha graduação, até boa demais nesse sentido, assim, né? De curtir não só a filosofia, mas fazer uma simbiose, né, com as outras artes e tudo mais. E daí, para resumir, né, para não me alongar muito, terminei o curso de filosofia, mas eu queria muito, eu estava na dúvida, eu queria estudar, eu pensei muito no Schopenhauer numa época, né? Tanto que eu fiz alemão, né? Eu fui fazer alemão, logo eu terminei o curso, mas eu gostava muito do Foucault, né? Pelas questões mais contemporâneas, né? Do Foucault, né? Da filosofia contemporânea. Mas aí depois, assim, teve umas questões que me baixaram muito, porque quando eu fui pensar em estudar mesmo uma coisa objetiva, né, com relação o Foucault até depois eu deixei de lado, mas eu fiquei pensando que seria melhor estudar um filósofo mais clássico, sabe? E depois ir para o contemporâneo, né? Mas aí, ó, várias coisas passaram na minha cabeça, mas uma das questões que me marcaram muito foi um pouco quando eu estudava francês, eu fui ler uma tradução francesa do Husserl, né, da fenomenóloga, né? E me marcou. Aí eu comecei a fazer as ligações da fenomenologia. Olha só, né, a coisa, né? As relações com a fenomenologia. E eu tinha tido Sartre um pouco na graduação, muito pouco também. E eu fiquei essas coisas de não foi muito racional, não, mas foi impulsiva, vamos dizer assim, né? Da questão da liberdade me veio por conta do Sartre, né? Eu comecei a pensar que seria um bom tema a liberdade, né? E aí eu fiquei porque eu trabalhava, né? E tudo mais. Aí já tinha um amigo meu que já estava fazendo um contato com o Bento Prado, sabe? Na verdade, depois ele acabou entrando aqui em São Carlos. Ele trabalhou Bachelard e Bergson, né? E aí eu fui ver o Bento Prado, ele falou assim, Lênia, é uma boa o Bento Prado. Nem me toquei, depois é que eu fui fazer análise assim, Bergson, Liberdade, Sartre, Bergson, mas eu não queria, eu achei melhor o Bergson, né? Fiquei pensando, pô, o cara pouco estudado, francês, eu já fazia francês, né? Mas assim, muito diferente do percurso do que a gente vê hoje, né? Hoje em dia os alunos já estudam um filósofo na graduação, já fazem iniciação científica. Na minha época não tinha iniciação científica, então eu terminei, foi por minha conta que eu falei, eu quero fazer mestrado, sabe? E fui fazendo essas procuras, assim, essas buscas, foi minha, sabe? Foi uma coisa meio eu que fui atrás, né? E fui sozinho meu projeto, fiz tudo, porque também não tinha nesse esquema. E para resumir a história, não sei se eu fico sempre na dúvida de me alongar ou não, mas a minha história com o Bento foi bem legal, porque aí decidi fazer Bergson e comecei a estudar, né? Ler. E um dia eu decidi, tinha uns amigos vindo para Curitiba, de Curitiba para São Paulo, eu decidi vir junto para ir na USP. Olha só, tinha descoberto o Bento, mas eu não imaginava estudar em São Carlos, né? Curitiba era mais perto de São Paulo. Aí eu fui com os meus amigos e falei, eu vou na USP, tinha descoberto o Franklin, porque era mais fácil fazer. Descobri o Bento, mas aí eu estou fazendo não estou fazendo muito na ordem, mas é isso, né?
Aí eu fui sozinha, ninguém me conhecia, bati na porta do Frank, ele lá na USP, naquele corredorzinho lá para USP, me apresentei, falei, Frank, eu sou fulana, eu sou de Curitiba, eu quero estudar Bergson. Você me ajuda? Eu quero bibliografia, blá, 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 blá. Ele olhou assim e falou, mano, vai ter me achado. Aí eu falei, olha, não tinha computador na época, não tinha nem e-mail na época, que eu me lembro, era 89 ou 90. Aí eu falei, olha, deixei meu endereço, pedi para ele mandar uma lista, né? Falei que Curitiba tinha uma biblioteca razoável, de vez em quando eu ia para São Paulo, e me despedi e foi embora. Que nada, ele não mandou a bibliografia para mim, né, o Frank. Mas aí, na sequência, que esse meu amigo entrou em São Carlos, que eu estava falando agora. Esse meu amigo entrou em São Carlos. Acho que eu mudei um pouco a ordem aí, mas é mais ou menos isso, porque eu tinha descoberto o Bento, mas aí o Everaldo, que é meu amigo, ele falou, olha, foi o ano seguinte, né? Venha para São Carlos, né? Tal. Aí eu fui, para resumir a história, fui para São Carlos, marquei com o Bento, esperei, vi a aula dele. No final da aula me apresentei e falei que eu queria estudar Bergson. Aquele ano, que eu acho que era final de 90 para 91, era 91 já. 91. Não ia haver seleção em São Carlos para entrar em 92, né? Então eu fui muito calma para entrar só no ano seguinte, esperando dar uma boa lida, né? Aí eu falei, Bento, quero vir para São Carlos, né? Eu já sou amiga da fulana e tal. Ele falou, que bom, pode vir, né? Me deu todas as dicas, me recepcionou hiper bem e tal. E, só que assim, nesse meio tempo, eu estava em São Carlos, com os amigos bem acolhidos, né? Você sabe que a pessoa acolhe bem. O professor Julian, né? E a Marta, que eram do Bar Almanac, me recepcionaram e tal. Nesse meio tempo, antes de voltar para Curitiba, eu soube que o Bento ia abrir 2 vagas na USP. E eu soube, por fontes seguras, que o Bento falou, olha, a moça de Curitiba, quem sabe pode pegar uma dessas vagas. E que eu, né, que tinha acabado de me apresentar lá, de me apresentar a ele, de dizer que eu queria fazer Bergson. E aí aconteceu que eu consegui falar com ele, né? Eu soube por uma fonte segura, fala com o Bento, que ele parece que ele abriu 2 vagas na USP, mas essas 2 vagas não vão ser preenchidas, porque tinha esse esquema, né, de abrir vaga e a vaga ser do professor, né? Porque o Bento era aposentado da USP, mas ele podia orientar ainda na década de 90. E eu fui falar com ele e ele falou, olha, eu falei, Bento, soube que eu abri vaga na USP. Ele, sim, realmente, você pode, se inscreva na USP, né, numa vaga para mim e tal. E aí foi isso, assim, acabei me inscrevendo, entrei na USP, de supetão, porque eu ia esperar um ano antes ainda, né, porque a minha ideia era ir só esperar o processo seletivo de São Carlos, que ia ser só em 92 para entrar em 93, né. Eu acabei queimando etapa, né, no final de 91 ali, eu já mandei meu projeto para a USP, 92 eu já entrei na USP como orientadora do Bento, né? E aí foi, porque aí a minha formação, que eu sempre falo que não foi tão boa, né? Foi muito manualesca, né? Começou a surgir, comecei a fazer minha formação justamente no mestrado, sabe? E na USP, né? Junto com uma galera que já tinha uma formação bem diferente, né? Mas foi muito bom, porque assim, o que era interessante naquela época é que o mestrado era feito em 4 anos, né? Então isso me ajudou muito, né? Porque eu fiz o mestrado em 4 anos, mas olha, uma coisa boa também que aconteceu nesse meio tempo é que eu tive 2 anos de bolsa, 2 anos e meio, e eu trabalhava, voltei, tinha pedido uma licença sem vencimento no meu trabalho, voltei, só que um ano depois, em 94, eu consegui entrar como substituta na Federal do Paraná. Durante o meu mestrado, eu tinha terminado os créditos na USP, durante o meu mestrado eu consegui entrar como substituta. Então foi muito bom, porque o bom foi porque você dá aula, você aprende muito, né?
Então, atrapalhou muito a escritura, né, do mestrado, mas foi muito bom para mim, porque abriu, né? Além de, sem falar do concurso, só porque eu fiz um concurso, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, estudar para concurso você aprende pra caramba também, né? Aí depois, dando aula, você aprende pra caramba, né? Então foi muito bom para mim, porque foi nesse momento aí que eu comecei a dar aula como substituta. Eu dei 2 anos e meio como substituta, né? Eu terminei o mestrado nesse meio aí, porque é outro meio ano, dei 2 anos, eu acho, não sei direito mais essas contas, né? Mas a minha trajetória, então, daí eu já fui para o doutorado, terminei já, né, para resumir, né? Depois terminei o mestrado em 96, e no segundo semestre de 96 já entrei no doutorado com o Bento também, né? E 98 para 99 fiz um estágio na França, né? Sanduíche. No mestrado eu trabalhei a liberdade no Bergson, mas eu trabalhei só o tema da liberdade, né? Nesse projeto que eu estava falando no início, né? Eu acabei escolhendo o tema da liberdade no Bergson. Trabalhei o primeiro livro dele, o Ensaio sobre Dados Imediatos, e um capítulo no qual eu analiso a crítica que ele faz ao Kant, né? Trouxe o Kant um pouco ali, né? No mestrado. No doutorado, eu aprofundei essa noção de liberdade a partir da obra praticamente inteira dele, eu preferi fazer isso. Continuei no Bergson, pensei em mudar, mas achei melhor continuar, né? E aí fiz doutorado, fiz um sanduíche, né? Voltei, fiz de 98 a 99, isso, né? 2001 eu defendi, né? 2001, faz tempo já, hein? E o que mais? Aí fiz alguns concursos no Paraná, não entrei, voltei, comecei a trabalhar como substituta de novo no Paraná, já doutora, né? Muito breve, mas fiz. Eu já tinha uma filha pequena, minha filha tinha acabado de nascer. Também trabalhei numa particular lá em Curitiba, né? Nesse meio tempo, entre 2002 e 2004, porque em 2004 eu entrei aqui na UFSCar, né? Foi em 2004 que eu entrei aqui. Tá fazendo 16 anos hoje, ou amanhã, 4 de setembro, olha só. Não, 4 é hoje. Então é hoje. É hoje, olha que legal. Que maravilha, 16 anos que eu tô aqui, Caio. Muito E bom. é isso, você sabe um pouco da história, né? Assim, foi bem interessante porque tem muito detalhe aí na história, mas eu sempre digo, né, que eu acabei por alguns caminhos. O Bento foi meu orientador. Depois teve um episódio muito legal, porque o meu projeto de doutorado, sanduíche, no meu projeto de sanduíche, eu citei o meu orientador da França, foi o Renaud Barbarras, né? E na época a gente não tinha esse intercâmbio como a gente tem agora, maravilhoso, né? E eu tive a referência dele graças à professora Débora daqui, que estava na França. Ela também não conhecia muita gente, mas ela descobriu, ao ir para lá, ela começou a descobrir alguns possíveis orientadores nossos para nós lá, né? E ao fazer esse projeto com o Renaud Barbarras, eu citei o Bento e mandei para ele. E quando ele retornou dizendo que me aceitaria, orientando em Paris 1, na época ele era mestre de conferência, Paris 4 na época, ele disse assim: olha, gostei muito dessa sua citação e desse teu professor. E aí eu falei: olha, o professor Bento Prado, o livro é tal, tal. Ele, né, tudo por carta, olha só. Ele mandou, ele falou: ó, fiquei interessada. Aí eu falei: ó, posso te mandar o livro dele. Mandei o livro do Bento Prado para ele. Cara, eu acho que em 2 meses, no máximo, ele devorou o livro, acho que em 2 dias, né? Mas em 3 meses eu descobri que ele já estava traduzindo o livro, né? Porque ele traduziu, né? Agora o livro está traduzido, né? Vocês sabem da história, né? Então, assim, foi muito interessante, porque eu cheguei em Paris
né, já com essa referência, o Barba Rasa adorando o Bento. Logo depois, o Bento foi recebido lá, né, foi feito um evento, né, em homenagem à tradução, né, por ocasião da tradução do livro e tal, com vários especialistas na obra do Bergson, foi muito legal. Então, isso foi durante, né, um pouco antes de eu entrar, né, de fazer o sanduíche. Fiz o sanduíche, voltei e acabei sendo a companheira do departamento do Bento. Então, para mim foi muito né, foi uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande, né? Depois de trabalhar né, no próprio departamento do meu orientador, né? Foi muito legal, né? E triste foi que logo depois ele veio a falecer, né? E eu entrei em 2004, né? Ele faleceu em 2007, início de 2007. Não, é isso, 2007. 2007. Foi isso mesmo. O livro que você se referiu, o Presença e Campo Transcendental, é assim o título, né? Isso, Presença e Campo Transcendental. É um dos livros muito citados. Na nossa área, é muito citado, né? E é isso, eu posso até falar um pouquinho dele ao falar do Bergson, né? Se puder contar então um pouco como é que é essa história, até porque ninguém falou isso no canal ainda, sobre esse livro, sobre o Bento e o Bergson, né? E o Barba Rasa. Então, se você quiser contar um pouquinho, né, sobre... O Barba Rasa nem tanto, mas assim, isso foi muito legal, porque a, a partir daí abriu-se possibilidades de orientação na França, né? Então eu fui a primeira, vamos dizer assim, né, Barba Rasa. Depois disso, aí abriu-se uma possibilidades não só para os bergsonianos, porque o Barba Rasa ele é especialista em fenomenologia, né? E hoje em dia ele já faz a sua filosofia própria, né? Mas ele ficou encantado pelo livro do Bento, né? E traduziu e tem outros que mais dois textos que ele fez sobre o Bento. Veio ao Brasil várias vezes, né? E de minha parte, então, assim, na verdade, o que eu falar muito? Falar sobre o livro do Bento, que eu acho que é mais interessante, porque sobre o Barba Rasa, ele está numa... O que eu acho interessante no caso dele é que ele dialoga com várias frentes, sabe? Eu estive em 2015 lá, mas como pera lá. Não, eu contava antes de gravar para você. Né? Eu estudei Sartre em um determinado momento, até pensei em me aprofundar na fenologia, mas desisti, né? Mas quando eu fui em 2015 fazer um pequeno pós-doc lá com o Barba Rasa, eu tive a oportunidade de ver um curso dele mais recente. Não sei se você fez também, né, quando você foi. Mas a aula dele, assim, uma aula assim, já era uma aula sobre a filosofia própria dele. Então, para mim foi interessante porque ele abre os limites da fenomenologia, né, por uma filosofia de um todo, até onde eu me lembro, assim, sabe? Uma filosofia da natureza, sabe? Então é muito interessante, ele traz aspectos da biologia, um pouco que eu me lembro. E o que é interessante é que, ao mesmo tempo que ele tem essa relação, né, me parece, estou falando muito, ele dialoga com Deleuze, né, tem uma leitura muito boa do Heidegger. Então, isso que me parece que o que ele tem trazido, eu estou falando muito superficialmente, não vou me alongar, nem posso, porque eu tenho todos os livros dele aqui, mas eu não tive condições de ler, sabe? Esses livros, inclusive ele ganhou prêmio pelo conjunto da biografia, conjunto da obra, agora acho que em 2000 quando eu estava lá, 2015, né? Mas o que eu posso falar, né, é do livro do Bento, né? Na verdade, para resumir, assim, o que eu posso falar mais depois de matéria de memória, até, mas o que é interessante, o que se fala, as más línguas, né, as boas e más línguas, né, que o Bento decidiu fazer esse livro, porque na verdade o Bento era muito mais existencialista, sartreano, né,
fenomenólogo do que bergsoniano, né? Na verdade, ele estava... E o Sartre é o crítico do Bergson, né? O Merleau-Ponty também. Depois, Merleau-Ponty tem textos que ele acaba voltando atrás, né? Mas é como se o Bento tivesse feito assim: vou escrever um livro contra o inimigo, sabe? Escrever livro sobre o Bergson para ver, pô, será que esses caras que estão criticando o Bergson, né? Mas mesmo assim pensando mais no Sartre. Na verdade, o livro todo é um diálogo, é o Bergson dialogando com a fenomenologia, né? Dialogando com a fenomenologia. Então, a todo momento ele está pontuando. As partes que eu mais trabalho são as partes ligadas à matéria e memória, né? Então, é bastante interessante essa discussão do Bento, que o Bento trava ali, né? Que eu também, né, de certo sentido, tratei também. Eu acho, assim, eu convido, né, o pessoal do canal para ler, né? Convido o pessoal a ler o livro, né? Os capítulos sobre ensaios sobre os dados imediatos, eu acho assim que é o capítulo, eu diria, sobretudo sobre a parte lá ligada aos graus de intensidade da experiência estética, que é o primeiro capítulo do ensaio. É um capítulo tão assim pouco explorado e bem, muito interessante, sabe? O vocabulário do Bento é muito rico, lírico até, sabe? Assim, bem interessante, né? Mas ele é um diálogo, né? Assim, presença e campo transcendental. Por que eu falei da matéria e memória? Como o livro é muito complexo e não dá tempo, eu acho, mas tem a ver, né, com matéria e memória, tá? Tem a ver com o que o Bergson propõe no livro, né? Trata-se de um segundo livro do Bergson, né, no qual ele vai tratar a relação corpo e alma em moldes diferentes da tradição. E aí ele se propõe isso, ele já diz desde o início, né? O problema da relação corpo e alma é um problema mal resolvido, porque a tradição não soube resolver o problema, porque é preciso bem colocar o problema, né? E bem colocar o problema, por Bergson, nesse momento aí, tá? Vai ser redefinir a matéria, tá? Então, ele, desde o prefácio do livro, ele já diz: é preciso redefinir a matéria para colocar o problema, né, em outros moldes. E ele redefine a matéria da seguinte forma: a matéria é um conjunto de imagens. E por imagens eu concebo, né, algo que está meio caminho entre que o Descartes chamou espírito, né, e o Berkeley, né, o que depois não é exatamente assim, mas entre espírito e matéria, né? Porque ele vai dizer: eu não posso dizer que a matéria é o que eu percebo, como Berkeley, né? S é per equipe, né? Reduzir tudo ao espírito, e eu não posso reduzir, né, a matéria à extensão geométrica, como Descartes fala, né? Então eu não posso estender, né, esse fio que vai do espírito à matéria de nenhum lado, né, nem do outro. Eu tenho que pensar no meio caminho entre matéria e espírito, e ele denomina, né, imagens. A matéria é um conjunto de imagens. E aí isso dá pano para manga, porque, né, e ele começa a descrever o que é esse mundo de imagens, já no primeiro capítulo, né? Então, é algo que eu percebo quando eu abro meus olhos e que eu não percebo quando eu fecho meus olhos. A partir do momento que eu abro minha percepção, um mundo de imagens, só que é um capítulo, é uma coisa tão, né, que
Ao falar desse mundo, o Bento explora muito bem, tudo isso para falar do título do livro do Bento, né? Que é presença, né? O Bergson, ele vai dizer que né, ele convida o leitor, ele faz uma proposta ao leitor que apreenda esse universo material dessa forma, e justamente porque quer resolver um problema clássico, né? Só que o livro, tudo isso que eu estou te dizendo é muito complicado, porque só vai resolver isso depois, terceiro e quarto capítulo, tá? Então isso só é um capítulo no qual ele vai resolver primeiro a matéria. Ele vai resolver, não, ele vai mostrar outra maneira de olhar a matéria, e as conclusões ele tira depois, como ele vai dizer. Então, essa outra maneira de olhar na matéria, ele vai dizer, convido vocês a me acompanhar e esquecer tudo que foi dito, como se não tivesse nenhuma teoria acerca da matéria e nem do espírito, né? E aí, por isso que ele diz, é algo que eu vejo, é algo que aparece quando eu abro os meus sentidos, né? Então, como se não tivesse ouvido nada antes. Então, isso é deslumbrante, como diz o Deleuze. O Deleuze fala, esse capítulo é deslumbrante. Por quê? Ele mostra o mundo anterior ao espírito. O mundo material, regido por leis da natureza. É esse mundo que o Bergson está dizendo que existe aí. É esse mundo da matéria, onde há troca a todo momento, troca de movimento. Né? Então, é o mundo da física. Né? É o mundo de ação e reação. Né? Então, na verdade, é esse mundo que existe anterior ao sujeito. Né? Então, o Bergson, é tão interessante porque o Bergson descreve isso tão pouco, mas é tão deslumbrante. O Bento chama isso de presença. Em resumo, é isso que ele vai chamar de presença. Né? Presença com P maiúsculo, é o mundo. É o mundo, né? É esse mundo das imagens aí. Né? Então, o que vem na sequência é uma descrição assim bastante interessante, porque o que o Bergson nos propõe aí é, a partir disso, começar a pensar as condições de surgimento de uma percepção, vamos dizer aí. Tá? Então, ele vai descrevendo, em resumo, Caio, o que o Bergson está descrevendo, vai começar a descrever aí, é esse mundo em si, é um em si, né? É esse mundo, né? Que é um conjunto de imagens, a matéria, trocando, né? Todos os seus pontos do universo, trocando, né, movimento. Ora, mas a questão toda para o Bergson é o surgimento do ser vivo nesse mundo. A partir daí ele começa a descrever, né? Mas há uma dessas imagens que não vai, que na hora de recebe movimento, mas na hora de devolve diferente. O que tem de especial essa outra imagem? Né? E aí é todo um momento, toda uma descrição sobre o corpo vivo, né? E daí é claro que não é só o corpo humano, né? Não chega um momento que ele mostra desde a meba, né? Ao animal mais evoluído, né? Que tem coluna vertebral mais evoluída, né? Sistema nervoso mais evoluído, né? Há uma constância, né? Que é o quê? Né? Que é, pouco a pouco, responder esse movimento de forma cada vez mais imprevisível, né? Conforme a evolução desse sistema e tudo mais, né? E aí eu pego o embrólio, né? Porque não é só isso, você sabe que filosofia não é, né? Não é tão simples, né? Porque aí, e o Bergson faz isso muito bem, em cada um dos livros dele está discutindo uma ciência, né? E ele conseguiu fazer isso ainda, né? Porque o Bergson é do final esse livro do Matéria e Memória de 1906, mas o primeiro livro dele é de 1889, né? E cada livro dele ele diz que ele discute com uma ciência e a partir dos dados dessa ciência ele também, depois da descoberta da duração e tudo mais, né? Ele tenta se contrapor filosofia, se colocar discutindo com essa ciência, né? Então nesse momento a discussão toda é em torno, né,
do fato de que existe uma imagem dentre essas, né, diferente, e ela se diferencia porque ela tem esse sistema nervoso, é o cérebro, né? O cérebro é matéria. Só que tem uns caras, na época deles, psicofisiologistas, que acreditam que esse cérebro é responsável por criar a minha consciência do mundo, né? É responsável por criar a minha representação do mundo. Então, ele já começa a discussão com os caras daí, né? Ora, se há essa resposta diferente, né, vinda dessa outra imagem, será que porque existe um cérebro que é responsável por essa consciência, né, essa, essa, essa resposta, né, quer dizer, eu recebo movimento a algo que se passa internamente ao cérebro, né, algo se passa que faz com que eu responda ao mundo através de movimentos, né, os mais variados possíveis. O que se passa nesse meio tempo? Né? O que se passa nesse meio tempo? Daí ele vai discutir, há toda uma discussão, né, bem, né, acerca de, né, com esses teóricos, né, para mostrar que, mas aí vai e volta, vai e volta, vai e volta, né, a discussão é bem, não é retilínea, né, porque não é só apenas um corpo vivo, esse corpo vivo que se distingue, ele se distingue aí a essa complexidade que diz respeito à sua, né, ao que é, na verdade, ao significado dessa percepção, dessa resposta. Essa resposta é a representação desse corpo, a representação que ele tem do mundo, né? É a representação. O que significa, é claro que tem, né, como eu falei já, que ela significa cada vez uma resposta cada vez menos previsível, né? E aí, para o Bergson, isso significa que essa resposta, né, ela é ação, né? Esse ser vivo ele vai ser um centro de ação em relação às outras, a matéria em volta, porque, né, ele vai ser um polo, né? E aí o Bergson vai vincular, né? Vai aos poucos vai mostrando que esse ser vivo é um centro de ação e é um centro de indeterminação, né? Justamente, né? Conforme ele está na evolução, né? Na seu grau de evolução como ser vivo, né? Então, o Bento, né? Voltando, tá tentando fazer as duas coisas, né? Falando do Bergson e do Bento, né? A questão que é muito interessante no texto do Bergson, né? Que aí não dá tempo de falar tudo isso, mas pelo menos dá para introduzir, né? Nesse imbróglio todo, que aí além da crítica à ciência da sua época, né? O Bergson tem um momento que é central nesse caso aí, né? Dele, como é que é? É a questão da relação dele com a tradição, né? Porque isso vai refletir no outro capítulo, numa questão dele, ele trata da memória, né? Porque é muito interessante no Bergson, uma coisa, é o fato de que, e para quem fica no Bergson só do ensaio sobre os dados imediatos, por exemplo, né? Não sei se você, tem muita gente que conhece só um livro, né? Ou fica muito vinculado à ideia de que o Bergson é um filósofo da duração, né? Da duração da consciência, dessa coisa de auto-observar-se, né? Então, para quem vem dessa ideia do Bergson e entra no matéria da memória, fica um pouco surpreso, porque a base do que ele coloca aí é uma base física, né? Ele está analisando, ele está pensando o mundo a matéria dentro desse mundo material, o corpo, e o corpo, né, material. Então, eu vou falar dele ser crítico da tradição, não só da... Né, há um momento importante desse texto que, justamente, ele né, para já colocar o que ele coloca, em que ele vai dizer aqui que o erro da tradição, né, é pensar nossa percepção como algo contemplativo ou algo especulativo, né?
Pois ele vai dizer, na verdade não é isso que ele vai dizer. A percepção é ação, né? Ela visa algo útil, né? Então, e aí ao fazer isso, ele consegue fazer uma quebra, né? Em relação ao que muitos filósofos da época dele, o Taine, tem alguns outros psicólogos. O Hippolyte Taine é o grande citado, né? Mas outros psicólogos lá, vou lembrar, que acreditam que haja apenas uma relação, uma diferença de grau, né, entre percepção e memória, por exemplo. Né? E ao fazer isso, o Beck já está quebrando, né, dizendo a percepção é ação. E há uma diferença de natureza, né? Entre percepção e memória, ele já está abrindo o caminho e já está dividindo. Então, para quem conhece o Bergson da duração, né, da relação psicológica do eu consigo mesmo, cai nesse capítulo está dizendo, não, o Bergson está bem, é matéria, é corpo vivo é ação, né? Então é bem interessante que ao fazer isso ele já marca e chega um momento que ele diz, ora, para tentar entender como se dá essa relação aí, ao mesmo tempo, né, criticar os cientistas que acreditam que que o cérebro causa minha representação do mundo, né? E ao mesmo tempo mostrar que há essa relação perceptiva aí como ação, né? A percepção é ação, né? E visa a utilidade, né? O ser vivo ali ao meio do ser vivo, a sobrevivência dele frente às ameaças, né? Os privilégios ou não, né? Né? O privilégio que ele tem em relação aos outros seres e tal. Ele está num ambiente em que ele visa a utilidade, ele visa, né, o que pode. Para mostrar isso, eu vou mudar em muitas a maneira pela qual eu vou pensar mudar em muito a maneira como qual nós percebemos. Eu vou propor a vocês mais uma proposta que faz imagina, né, propor a vocês uma espécie de percepção mais objetiva da coisa, né, para mostrar isso. Então ele nos propõe o que ele chama de percepção pura. Isso para chegar no que o Bento também vai falar né, que é muito interessante. Isso é um pouco difícil, talvez, mas eu acho, né, ele vai dizer, olha, para mostrar isso, vamos tentar reduzir um pouco o que a gente chama de percepção, né? Pensar uma percepção mais de direito, que de fato bem ideal, né? E vamos pensar essa percepção totalmente isenta da memória, separada da memória. Depois a gente volta, né? Porque não existe essa percepção, mas ela é a base, né? Pensá-la como uma base do nosso conhecimento, né? Para ver o que, né? E ele chama de percepção pura, né? Uma percepção adulta, né? É um procedimento teórico, né, que nos propõe aí, a gente pensar uma percepção que tentasse né, ser instantânea com relação ao objeto, colar no objeto, né, pensar uma percepção mais objetiva possível. E aí é muito interessante porque aí ele começa no meio, olha só, no meio de tudo ele já vai e volta mais uma vez e diz, olha, como é que a gente vai então pensar isso, né? Então vamos pensar. O que se dá nessa. Ao propor isso, né, ele fala o seguinte: o que se dá na passagem, né, entre o mundo das imagens em si mesmas e o momento em que uma delas fica à minha frente, né? Aí há toda uma discussão também com a tradição, porque é muito bonita a descrição, e o Bento também retrata bem, porque uma coisa, mas uma coisa é a imagem está no mundo, né?
trocando movimento com as outras, e uma coisa é, em outro momento, ela está frente ao corpo vivo. É a diferença entre ser e ser percebida. O que se dá na passagem? Né? O que rola aí? Né? Então, ao tentar pensar nessa objetivo, né? Ao pensar nessa relação, o Bergson faz uma reflexão sobre isso, né? Porque, na verdade, você está passando do em si ou para si, né, no linguagem do Sartre. Né? Para o Sartre, toda coisa toda consciência é consciência de alguma coisa. Né? Isso eu já estou colocando no meio do texto do Bento. Né? O Bento coloca lá, o Sartre não entende isso. O Sartre não entende esse mundo das imagens que existe em si. Porque para o Sartre, toda consciência é consciência de alguma coisa. Para o Sartre, tudo começa já nesse momento em que a consciência está frente ao objeto. Né? E para o Bergson, não. Ele está mostrando que esse mundo anterior, né? E está tentando agora pensar como se dá a passagem. E ao dar a passagem, como eu vou, né, qualificar essa percepção? Ele já mostra mais ou menos que ela é ação, ela é, né? Mas esse movimento todo é para pensar a objetividade e pensar a base do nosso conhecimento, né? É muito legal, porque aí o Bergson vai fazer toda uma questão, quer dizer, ao estar frente ao corpo vivo, o que acontece? Né? Esse corpo vivo, essa percepção, ela não ilumina o objeto. Né? O que o Bergson vai dizer é que ele só ilumina, né, a parte que lhe interessa. O resto, né, o resto continua fazendo as suas relações, né, entre, né, ações e reações. Né? Então, a nossa percepção, né, a nossa percepção corpo vivo, ela é pobre. Ela é pobre porque ela consegue apenas captar o que lhe interessa. Do universo, é somente aquela porçãozinha ali. Né? O Bento trata isso de uma forma muito interessante. Nossa percepção é pobre. O Deleuze também adora essa descrição aí. Né? Ele vai explorar isso nos livros do cinema. Né? Muito legal. Trabalhei isso também depois. Né? Então, o que é interessante é que o Bergson vai começar a descrever isso, sabe? E dizer, olha, o que acontece? Aqui, né, tem um corpo vivo. Em última análise, o cérebro. Né? Porque aquela questão que ele está discutindo com... Aqui é matéria. Se tem aqui a matéria, se eu mexo aqui, é claro que essa matéria aqui vai ter algum amor no cérebro que vai corresponder. Né? Muitas vezes, se eu mudo aqui, as conexões intercerebrais vão mudar também. Né? Então, isso não quer dizer que é o que sou eu, que é o cérebro que vai. O que acontece é que há uma relação do circuito de tal forma, né, que uma coisa se liga à outra, mas não quer dizer que o meu cérebro, né? Porque se eu tiro aqui, cérebro, né, não vai ter um mundo com o qual ele, né? Agora, se eu tiro o cérebro, o mundo fica. Isso que é o mais legal. O mundo está aí, né? O mundo continua pleno, né? Então, dizer que a substância cinzenta, que ele fala lá, ela consegue ser, né? Ele usa um termo lá, né? Esqueci o nome, né? Ela consegue ser soberana, né? Mas se eu tiro o mundo material, ela não é nada sem o mundo material, né? Então, é bem interessante isso, mas em resumo, o que o Bergson está mostrando é que simplesmente há uma conexão, há uma relação de complementaridade. A matéria, aqui é matéria, aqui é matéria. E há percepção. Só que é uma percepção pobre, que visa a utilidade, né? E é consciência. Ele diz, a minha consciência, no que diz respeito à percepção, né? No que diz respeito a essa relação, ela é consciência. Tem um comentador famoso, que é o Worms, que é consciência material. Então, isso, né? Isso dá muito pano para manga, porque isso reverbera, né, na teoria do Bergson dos graus de duração. Porque, por Bergson, da matéria até o espírito mais elevado, há graus de duração. Então, aí a gente já vê isso. Quer dizer, é consciência, mas é matéria.
né? Então, é uma consciência perceptiva, objetiva, né? Então, é nesse sentido, que é muito complicado isso, viu? Tem muita discussão em torno, mas o que o Bento, para trazer agora, não sei se, né? Quando ele fala presença e campo transcendental, o Bento tem uma leitura particular que, né, que é mais ou menos isso. É como pensar essa presença, que é a plenitude, né, que é a presença, como se dá passagem, nos termos kantianos, entende? As condições de possibilidade do surgimento da consciência a partir desse campo. Essa é a ideia. Né? Ele vê essa presença, esse campo, como um campo transcendental, um campo no qual isso, que possibilita, né, que dá as condições de surgimento tanto do objeto quanto da consciência. Tá? Então, desse exemplo que eu dei aí, dessa consciência, né, o Bento nem fala muito consciência material, ele não explora muito, que é o exemplo do ponto P, né? O Bento nem explora isso, né? Ele fala do exemplo do ponto P, o ponto de luz, e vai e volta, né? Que é um pouco do resumo que eu dei aqui, né? Ao falar da percepção pura. Claro que é a base do nosso conhecimento. Depois, vindo a memória, outra, né? Mas isso é instigante, né? Isso é instigante, né? Então, o título do livro do Bento tem né, presença e campo transcendental. Agora, a outra parte é mais complicada, que é consciência e negatividade. Aí já é ele analisando o quarto capítulo, né? De evolução criadora, né? Mas a noção de presença, que eu acho que talvez valha, né? Eu acho que ficou claro, deu para entender, né? Quer dizer, que é bastante ilustrativa, né? Quer dizer, essa ideia de que presença em campo transcendental é bastante kantiano, né? No caso de Pedro. E ele fala isso mesmo, as condições de possibilidade do sujeito e do objeto, né? O Bergson não cita Kant nesse momento, né? Tal, mas eu ia falar mais alguma coisa, agora nem me lembro mais, né? Mas há uma coisa sobre isso, né? Há essa proposta dessa percepção pura, né? Há muitas outras questões em voltas, mas assim, depois ele volta, né? E como ele diz, importante isso, descobrir essa base material da nossa percepção, né? Mas ela é uma percepção ideal, essa percepção pura, né? E é preciso reintroduzir a memória. E aí, a partir, né, do segundo capítulo, estou resumindo bastante, ele já pensa o que ele chama de percepção concreta, né? Que é uma percepção que, junto com essa base, né, vem introduzir, né, imagens antes percebidas, né? A memória que vem quase que substituir, né? Porque se a gente tem essa base presencial aí, que é, né, vamos dizer, base instantânea, né? A todo momento essa base instantânea está sendo invadida quase que por, né, lembranças, né, Caio? Eu não sei se você conhecia essa teoria, essa base aí da teoria. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, ou você quer que eu continue, né? Eu queria uma coisa que eu acho interessante, até você falou da sua própria formação também, isso, e tem a ver com o Bento também, que é a relação do Sartre ao Deleuze, né? Lendo Bergson. Porque ele vai falar do Deleuze no livro sobre Erro, Ilusão, Loucura, a tradução do que é a filosofia também, é ele que faz, se eu não me engano, né? O livro do Deleuze. Isso. E já nos anos 90, né? Então tem esse caminho também. Dois leitores do Bergson, né? O Sartre, já mais crítico, e o Deleuze, que desde o Diferença e Repetição, desde antes, e também nos livros sobre cinema, já mais na frente, tem toda uma elaboração a partir do Bergson. E no que é a filosofia, a questão da imagem, né? Do pensamento, o pensamento, as imagens do pensamento no plural ali, que ele cunha depois, né? E você falou dessa questão da matéria e memória, da imagem.
E então eu queria te perguntar como que você vê isso também, como que é essas passagens que você faz também do Sartre, da fenomenologia, para o Deleuze, passando pelo Bergson sempre. Então, no Sartre, você sabe que eu achava que seria mais, que fosse mais profícuo, acabou não sendo, sabe? Porque ele é muito crítico do, do Bergson, né? Então, eu diria assim que ele não entende a proposta do Bergson, né? Que, a partir do que eu falei agora, a partir desse mundo de imagens, né? Porque para ele toda consciência é consciência de alguma coisa. Ele diz assim, mas o Bergson está dizendo que a consciência está em tudo, né? Ele está colocando a consciência em tudo, né? Né? Então, eu diria assim que ele não entende esse propósito do Bergson de como eu falava, de um propósito maior, né? Que é como é que eu falei, de pensar o surgimento, né? A relação, ou o surgimento pode ser dessa consciência, né? A partir desse mundo de imagens, né? E de que para o Bergson há graus de consciência, sabe? Então, isso é uma questão que o Bergson trata no final de Matéria e Memória, né? No quarto capítulo, que também dá bastante ida e vinda, né? Mas que eu diria o seguinte, quer dizer, a proposta é outro momento, é aquela velha história que se você for querer sempre contrapor um filósofo a outro, não vai chegar a nada, né? Você tem que sempre pensar o lugar dele, né? O momento que ele tá propondo, a questão que está em jogo, né, Caio? Né? Então, tem no caso do Bergson, essa proposta maior aí, é, é, que eu falava, que ele diz que ele redefine a matéria e depois ele tira as consequências, né? Eu falava isso, as consequências que ele tira aparecem no quarto capítulo. Para resumir para você, é mais ou menos o seguinte, né? Quer dizer, você perguntou da passagem, né? Eu não sei se vou me alongar muito, mas eu diria assim que foi menos profícuo do que eu imaginava no Sartre, né? E agora vou dar uma resposta, tentar ser rápida. Eu preferi me voltar para o Deleuze porque eu achei que era mais profícuo, né? Porque eu poderia tirar mais coisas e ir para além, né? Mas só para resumir, no caso do Sartre, né? Eu acredito que ele não tenha compreendido a proposta do Bergson, né? Por conta do Bergson pensar esses graus de consciência. Sim, para ilustrar rapidamente, né? O Bergson, no quarto capítulo, ele tenta, ele chega a essa ideia de grau de consciência, né? A partir também de que o Bergson ele é aquele filósofo que faz a sua filosofia, né? E só mais no meados dela é que surge o método. Então ele não propõe um método para a gente seguir desde o início. Né? Então, nesse quarto capítulo de Matéria e Memória, que ele diz assim, olha, eu vou propor para vocês aquilo que eu fiz lá no ensaio. Né? A gente fala que é o primeiro esboço do método, né? Que está aí. Né? O que é isso? Lá no ensaio, eu pedi para vocês pensarem a consciência, né? A duração pura da consciência, a duração tal como apreendida imediatamente, né? Nosso eu, quando se deixa viver, né? A continuidade do eu. Agora, eu queria que você gostaria de trazer isso né, nesse momento. A proposta é que vocês pensem a mesma coisa, mas com a matéria. A questão é pensar a verdade, é o mesmo método que ele utilizou lá atrás para esse momento. Eu estou reduzindo bastante aqui, viu, Caio? Porque ele é influenciado muito pelo Thompson e Faraday, lá, o pessoal dos físicos. E a questão que está em torno aí é a questão da continuidade da matéria e o fato de que nós
introduzimos a descontinuidade nela, né? Então, é uma discussão bem interessante que vai desembocar a minha evolução criadora, que lá também o universo vai durar e tudo mais, né? Mas, então, nesse momento, a proposta é, eu trago isso, vamos pensar a matéria e sua continuidade. E aqui, o que surge aí, quer dizer, a matéria contínua são os nossos hábitos, os nossos, né, nós que visamos a utilidade, que, né, trazemos a descontinuidade para o mundo material. Né? Então, já que ele é descontínuo, o que rola aí? Né? Né? Ele propõe a ideia de que, quer dizer, há várias questões que ele coloca, acho que algumas teses sobre movimento, mas é muito complicado. Mas o que surge aí? Surge a ideia de que, como ele fala, movimentos homogêneos no espaço e movimentos heterogêneos em mim. Mesmo aquele procedimento que eu falei agora, talvez trazendo agora, né? Eu falei agora há pouco da percepção pura, mas agora de uma outra maneira, né? Como pensar, né? Aliás, como dar conta dessa continuidade aí, né? Material, né? Colocada pelos filósofos como homogênea. A questão é homogêneo, heterogêneo, né? Porque em mim há uma heterogeneidade e fora de mim há homogeneidade. Ele vai, de certa forma, ele vai trazer a noção de a ideia de tensão de duração, a ideia de que há vibrações fora de mim e eu também, a minha duração é uma espécie de tensão, né? Eu duro, de certa forma, eu estou a uma duração interna. Em resumo, uma duração fora, uma duração, né, interna. Vibrações, né? Aí, é claro, ele vai dar o exemplo das diferentes cores, né? As diferentes os espectros de luz, espectros de cor, né? Quer dizer, a apreensão a apreensão minha de uma determinada cor, eu consigo aprender, porque eu consigo aprender vibrações na cor, que a minha percepção é a percepção de um determinado ritmo, né, vibrando fora de mim, né, que me dá determinada cor lá, determinada vibração dela, né? É claro que eu, ser humano, sou limitado, eu consigo perceber, né, determinados espectros, né? Eu não tenho o meu olho por conta da minha visão. Mas, em resumo, a percepção vai ser relação entre vibração. Mas, né, por conta de que eu tenho uma capacidade determinada de compactuar na minha memória, né? Eu sou limitado, né? A minha percepção ela é condensação, ela solidifica, né? Aquilo está na minha frente. Então, quer dizer, de novo, é muito exemplo do que eu acabei de dar. Fora da minha percepção, o mundo continua, mas a minha percepção ela é condensa, né? O que muda aí é que ele vai explicar as coisas a partir da ideia de duração, de relação de duração. E, sobretudo, da minha, né? Porque, né, a matéria ela vai ser um todo mais equilibrado, mais diluído. E a minha percepção não. Né? Vai ser mais concentrada, né? Vai ter memória, ela tem toda, né, a força do viver. Ele usa muito isso, né? A relação de condensação que eu posso, a concentração que tem a ver com a minha história, né? Com a história de vida, né? A memória e tudo mais, né? Então, ela é mais... Então, o Sartre não entendeu esse projeto da Wayne Bergson, né? Que desemboca nisso, né? Que desemboca numa teoria, né? Uma metafísica, né? Que dos graus de duração, vamos dizer assim, né? Que né, vão do mais da matéria mais simples até o ser humano mais, né, a eternidade, né? Ele fala isso, né? Mas aí indo para o Deleuze, eu não sei se a gente está extrapolando o tempo, né? No caso do Deleuze, para mim, eu demorei muito, sabe? Porque aí
quando eu fui para a França, e eu queria muito, cheguei a pensar até em fazer alguma coisa mais na fenomenologia, mas eu desisti, até estava estudando alemão quando eu fui em 2015, 2014. Aí eu falei, não, quando eu voltei, na verdade, eu já tinha, né? Acho que esgotou um pouco o Sartre naquele momento para mim, agora eu sei que sim, sabe? Porque eu continuei dando cursos, sobretudo do Seria Nada, né? A primeira e segunda partes, né? Terceira um pouco, oriento, adoro da teoria da liberdade, ali, me ajudou muito, porque eu tinha lido com os alunos do grupo de estudos o Imaginário, Imaginação e Imaginário, né? Adorei, porque ir para a França me fez ler várias coisas do Sartre, fiz cursos sobre o Sartre lá com o Polieviter, né? Nossa, foi muito bom. Inclusive está ajudando o meu orientando agora, né? O contato que eu fiz com o Polieviter, né? Então foi muito bom, assim, porque eu acho que existe isso muito, contrariamente a outros filósofos, o Sartre se lê muito de orelha, né? Se lê muito de orelha o Sartre, né? Frases de efeito e só, né? Então eu gostei muito desses anos que eu estudei, embora o Sartre é muito vasta, é muito, né? É muito vasta. Mas eu achei melhor, até por conta de várias coisas que eu pensei, voltar a estudar estética, né? Interesse dos livros, né? Nos livros sobre o cinema. Eu já tinha falado bastante, mas não conseguia adiantar, né? Agora que eu estou começando, né? Os livros sobre o cinema, mas eu comecei lá para o terceiro capítulo do Diferença e Repetição, que eu acho que é um bom começo, já dei alguns cursos, né? Que ele fala da a imagem do pensamento, né? Que ele critica, né? A imagem do pensamento e tudo mais. E estou agora trabalhando com algumas temas dos livros sobre o cinema, sabe? E estou gostando bastante. Assim, a passagem é um pouco essa, viu, Caio? Né? É de dois filósofos que leram Bergson. O Sartre, o Bergson está muito mais presente no Sartre do que ele imagina, sabe? Eu acho. Apesar, tem um comentador do Bergson, que é o Yankelevich, Vladimir Yankelevich, e ele tem um textinho dele que ele fala assim, assim para trazer, ele diz assim que muito se fala como é que é, da liberdade, do ser livre, a frase do Sartre lá, ah, estar no mundo, ser responsável por suas próprias escolhas, sabe? Eles e o Bergson já dizia isso antes, apenas estão dizendo isso de outra maneira, né? Então, eu acho que esse é um dado, quer dizer, na questão da liberdade e tal, né? Que é muito interessante você pensar, se você lembrar do Bergson, né? É pouco compreendido, eu acho, também, esse tema da liberdade, muitas vezes, né? Porque não é contemplação, liberdade no Bergson, né? E aí, essa relação que o Bergson coloca também pouco compreendida entre as três instâncias do tempo, sabe? Pouco estudada, que eu acho que o Sartre trabalha isso. Depois, quando eu fui estudar o Sartre lá, né? Nas concepções do nada, lá onde ele fala, né? Dá para você entender que quanto, né? Dá para você ver uma raiz bergsoniana aqui, mas é que, na verdade, é um outro momento, né? O Sartre talvez acaba sendo um pouco noção de negação dele, um pouco mais radical em alguns termos, algumas, né? Mas aí, né, como eu falava, e depois ele também, né, no caso da liberdade, né, eu estou indo para outro campo, né, mas eu falava no texto do Matéria e Memória, né, no Matéria e Memória eu acho que é isso, sabe? Eu acho que ele não compreendeu. E para o Deleuze, para mim, acabou sendo interessante, como eu fazia assim, né? Eu dava um semestre, um curso do Sartre, depois dava um cursinho sobre Deleuze. Mas aí
porque como eu orientava mais Sartre, acabava ficando, né, as energias mais concentradas no Sartre. E pouco a pouco eu estava indo, mas depois eu decidi, né, ficar mais, tentar mais, mas agora, por exemplo, né, eu trabalhei mais os textos sobre o cinema e eu acho assim maravilhoso, porque justamente nos livros sobre o cinema, Imagem e Movimento, segundo capítulo, o Deleuze começa já falando da diferença entre Bergson e a fenomenologia. Falei, nossa, que maravilha, porque é justamente isso, né? Quer dizer, a riqueza do Bergson, esse primeiro capítulo do Bergson é deslumbrante, justamente, quer dizer, a fenologia não soube entender a possibilidade desse mundo, desse universo aberto, né? Desse mundo que ele vai dizer que é um plano de imanência, né? O Deleuze, esse universo, esse mundo de imagens aí, que é uma espécie de plano de imanência. Ele vai dizer exatamente assim, que depois vai ser um conceito que ele vai trabalhar depois, no último livro, que é a filosofia, né? Então, quando a gente lê, você fala, poxa, que é por aí, né? Ele começa já ao falar, ele faz 4 comentários ao Bergson nos livros sobre cinema, ele começa já dizendo, no primeiro comentário, fazendo a diferença entre o Bergson e a fenomenologia, né? Ao fazer ao abrir essa possibilidade aí desse mundo de imagens, segundo ele possibilita o cinema, né, o Bergson. Então, assim, mas em resumo, eu vim, né, eu fiz essa meio conturbado, porque, por exemplo, se precisar, né, dar um curso sobre essa primeira parte que seria o nada, eu dou e tal, né, mas eu quero né, ficar no Deleuze e trabalhar algumas questões ligadas ao tempo também, que eu não estou, né, as 3 sínteses, né, do diferença e repetição. Eu não sei se eu respondi a pergunta que você me fez, né? Respondeu sim, foi muito bom. Gostei muito. Acho que o pessoal deve ter gostado também, quem assistiu até aqui. A questão do Sartre e do Deleuze, muito interessante, como é que o Bergson aparece e como que o Sartre, na verdade, faz uma leitura, como você bem falou, está mais presente do que ele talvez gostaria, né? Na questão E da liberdade. É, no final do livro ele acaba dizendo um pouco isso, né? O Sartre, sobre o... eu acho assim que é tão bonito do Sartre dizer assim, né, toda consciência é consciência de alguma coisa, né? Tem aquele momento que ele fala lá do precipício, né? Como é que é o exemplo do se eu dou um passo, eu já estou no futuro, né? Né? E todas as cartas estão jogadas, não tem mais volta, né? Então, eu acho que o Bergson diz isso de outra maneira, de outra maneira, mas a mesma coisa, sabe? Né? Eu sou responsável, essa ideia da determinação do meu ato, né? De que o ato verdadeiramente livre é aquele ato em que, né? Muitas concepções são diferentes, mas em que de certa forma está concentrado naquele ato tudo que eu sou, né? E de que isso é um desabrochar, isso para mim é expressão, é jogar-se no mundo, né? E é se jogar para o futuro, né? Nesse sentido que eu acho, assim, né? E a proposta de matéria e memória, que eu acho que ele não conhece, não, né? Não entendeu essa complexidade dos graus de duração e que são os graus de consciência, né? Mas é isso. Beleza, muito bom, Silene. Gostei muito da conversa e vou pedir só para você dizer uma última coisa, então, para a gente encerrar. Se quiser falar aí, enfim, sobre outro assunto mais relacionado à nossa contemporaneidade também, da filosofia, do que Ah, pode, pois é, a filosofia olha, pode fornecer para nós no boa momento que nós... pergunta. Eu não, eu acho que como quase todo mundo, a gente está muito puto, né? A gente está muito cansado, né? Com a política nacional, a gente está muito, olha pela, ah, não vou dizer o que eu ia dizer não, mas
Então, eu estou assim, por mais que eu não faça filosofia militante, eu estou muito militante. Estou muito atenta, estou muito atenta, estou muito... Inclusive, eu vi que você entrevistou o pessoal do feminismo, né? Feminismo negro. Estou muito atenta ao que se faz, ao que se publica. Não leio muito, às vezes compro e não dá tempo de ler, né? Mas está aqui, né? Estou bem assim atenta ao que a palco se passa. Estou morrendo. A minha vontade era ir para a rua, na verdade, fazer passeata, né? Gritar pela janela, fora Bolsonaro toda hora. Não sei se pode gravar isso. Com certeza. Né? Mas é isso. Então, assim, eu acho que na filosofia a gente, assim, não sei se pela origem, pela cor, mas eu tenho uma postura muito resiliente, né, na vida. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ser resiliente. Eu acho que é preciso ser e ao mesmo tempo fazendo as tramas, né? Tramando, né? E ao mesmo tempo tentando pensar, né? E ao mesmo tempo articular, né, pensando saídas, né? E aí, com relação à filosofia, a gente está. Eu até estava pensando nisso, conversando com os alunos um tempo atrás, não sei se tem a ver, viu, Caio, mas por conta desses problemas sobre a filosofia no segundo grau, no ensino médio, né? Os cortes, né? As críticas à filosofia. E eu comentava com uma pessoa e a gente dizia assim, sabe, eu falava, que talvez a gente vai voltar num esquema tipo década de 60, em que quem vai ter acesso ao ensino médio, à filosofia no ensino médio vai ser os alunos da classe média alta, né? E alguns que vão ser, vão ser muitas vezes essas pessoas que vão ser as cabeças pensando, vão ajudar, sabe? Porque a gente sabe muito que muitas cabeças pensantes daquela época da ditadura saíram da elite. Foi a elite que, né? Porque se não tiver gente da periferia estudando, da onde, aí eu fiquei, né, sabe como? Ontem eu dei aula para o primeiro ano pela primeira vez, quarta-feira, porque por conta desses atrasos todos, eu falei, gente, vocês são corajosos, para vocês estarem aqui fazendo filosofia, né? Assim, é muito legal, né? Eu acho que tinha não sei quantos de ensino público, né? Mas eu pensei nisso, sabe? Talvez a gente vai acabar entrando nesse momento em que, porque quem vai ter acesso à filosofia vai ser a classe média, média alta, e vão ser esses pingos, né? Porque o pessoal, o medo nosso é que não tenha mais aluno, vão ser esses gatos, vamos supor, né? Que se comece, né? Que se comece a extinguir os cursos de filosofia, mesmo as universidades, porque não tem mais, né, condições e tudo mais. Quem que vão? Qual vai ser, quem vão ser esses gatos pingados? Vão ser eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque, né, apesar que eu ainda eu não acho que isso aí não, né, não possibilidade muito remota, né, mas a gente resiste. Eu acho que a postura tem que ser de resistência, né, cara? Eu acho que o teu canal está sendo bom para isso também, né? Essa abertura que você dá aí, né? Maravilhosa, né? E estamos aí, né? Eu acho cada dia uma notícia horrorosa, né? Mais de 100 mil mortos, né? E é muita coisa, muita coisa. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que não, né? Até perguntei esses dias para uma aluna, né? Como é que você tá? Como é que você consegue, né, acordar todo dia, né? Bem, não dá, né, Caio? Mas é resiliência, isso que eu falo. O bom desse momento é que estão se formando cadeias, né? Pessoas conversando entre si, fazendo, né? Conexões, conferências, bate-papos. A gente tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver. E de olho nas eleições, né? É isso aí. É isso, Caio. Eu não sei quanto durou aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótima a conversa. Foi bom revê-la. Fazia tempo que a gente não se falava. Fazia tempo. Você teve meu aniversário de 50 anos. Verdade. Não vou aqui contando a minha idade. Não vou dizer quanto tempo. Muito obrigada. Estou à disposição, viu? Se precisar de mais alguma coisa,
nos outros âmbitos aqui na UFSCar, tá bom? Um grande abraço e sucesso para você aí, tá? Tá bom, obrigadão, Tchau. Silene. Tchau. Até mais. O pessoal que assistiu a gente aqui também agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.